Olá, pessoal! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Sou o professor Tiago Silva, professor de matemática aqui do Centro de Mídias, e esta é a nossa aula de número 8, que tem como objeto de conhecimento resolução e elaboração de problemas que envolvam grandezas determinadas pela razão ou pelo produto de outras, com ênfase no coeficiente angular de reta. Detalhamento, grandezas. Então, pega aí seu material, anote tudo da nossa aula e, sem mais delongas, vamos à nossa aula. E nessa aula nós vamos aprender aqui sobre as grandezas. Vamos entender aí o que são grandezas, o que é grandeza diretamente proporcional, o que é grandeza inversamente proporcional, onde eu utilizo grandeza e, claro, uma aplicação ali de grandezas na nossa regra de 3. Vamos aprender aí as nossas regras de 3, tudo bem? Então, vamos lá, acompanha comigo. Em nosso cotidiano, lidamos com grandezas o tempo inteiro. A velocidade de um veículo, o tempo de deslocamento até um lugar, a distância entre dois lugares, o tamanho de arquivos de computadores, etc. Ou seja, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, ok? Então, olha aí, ó, grandeza é tudo aquilo que pode ser medido. Então, a gente tem aí como grandezas tempo, né? Quantidade de certa coisa, tá bom? Então, a velocidade média de um veículo. Então, tem muita coisa aí que a gente pode classificar como grandeza, tudo bem? E as grandezas a gente pode, quando a gente vai comparar ali duas grandezas, a gente tem, as grandezas que podem ser diretamente proporcionais. O que são grandezas diretamente proporcionais? É exatamente quando uma grandeza aumenta, a outra também aumenta proporcionalmente, tá? Então, acompanhe aqui comigo o texto. Ó. Considere a seguinte situação. Para adubar um pomar de área igual a 15 mil metros quadrados, utilizam-se 30 quilos de fertilizante. Vamos calcular a quantidade de fertilizante necessária para adubar um pomar de 32 mil metros quadrados. Essa situação relaciona duas grandezas proporcionais. As grandezas são áreas, que é em metros quadrados, e quantidade de fertilizante, que está em quilos, tudo bem? Então, assim, as duas grandezas, como é que vai funcionar? Elas são diretamente ou elas são inversamente proporcionais? No caso, essas duas grandezas são duas grandezas diretamente proporcionais, ok? Por que que elas são diretamente proporcionais? Porque quando eu aumento a minha quantidade de área, eu vou eu vou aumentar também a minha quantidade de fertilizante, Logicamente, se eu tenho uma área maior, eu vou precisar de mais fertilizantes, ok? Então, quanto maior a área, mais fertilizantes eu vou precisar. Então, observe aí, ó, para responder a pergunta proposta, vamos organizar os dados em um quadro. Então, observe aí o nosso quadro, ó. A área do pomar, que é em metros quadrados. Se são 15 mil metros quadrados, eu utilizo 30 quilos de fertilizantes. Mas agora eu estou aumentando, não é mais 15 mil metros quadrados. Agora são 32 mil metros quadrados. Será que eu vou usar mais ou menos fertilizante? Isso é bem lógico, Se eu tenho uma área maior, logicamente eu vou precisar de mais fertilizante. E é exatamente por isso que essas duas grandezas são diretamente proporcionais, porque quando eu aumento uma grandeza, a outra também aumenta. Assim como se eu diminuir a minha área, eu também vou ter que diminuir a minha quantidade de fertilizante, ok? Então vamos lá, vamos agora resolver aqui o nosso problema. Vamos utilizar aí a relação, ó, 15 mil, certo? Ó, aqui eu tenho, ó, os metros quadrados, no caso a minha área. Tá? Aqui, ó, a minha área que está em metros quadrados e aqui são os meus quilos de fertilizantes.
Então, para 15 mil, né, metros quadrados, são 30 quilos. E para 32 mil, vão ser X. Tá? Então, como é que eu faço para resolver? Observe que a gente colocou aqui um tracinho, né, de fração, e a gente faz a nossa multiplicação em forma de X. Por que eu faço a multiplicação em forma de X? Porque aqui as duas grandezas são, no caso, diretamente proporcionais. Eu estou separando elas aqui com o sinal de igual, mas se eu tivesse organizado, por exemplo, assim, metros quadrados, 15 mil. Eu vou usar 30 quilos. E para 32 mil metros quadrados, eu vou utilizar quantos? Certo? E aí, como eu acabei de dizer, né, são grandezas diretamente proporcionais. Então, eu posso fazer a multiplicação aqui em forma de x, que eu vou chegar no mesmo resultado aqui, 15 mil vezes x, certo? 32 mil vezes 30. Agora, lógico, aqui eu posso resolver? Não, porque eu estou multiplicando por x, né? Eu não sei qual é o valor de x, é exatamente o que eu quero descobrir. Então, vou resolver logo este lado. 32 mil vezes 30, tá? 32 mil vezes 30 vai dar 96. E aí eu vou acrescentar aqui os meus zeros. Então, deu 960 mil. Isso aqui eu vou dividir por quanto? Pelos meus 15 que estavam multiplicando. E agora vai passar dividindo. 15 mil. E aí eu corto aqui os meus zeros. Tenho 3 zeros para cortar em cima e 3 zeros para cortar embaixo. Fazendo a divisão, eu vou chegar aqui no meu resultado 64. Ou seja, se eu quiser fazer, né, usar o fertilizante aqui nos meus 32 metros quadrados, eu vou precisar de 64 quilos de fertilizante, tá? Então, quanto maior a área do pomar, né, maior vai ser a minha quantidade de fertilizante. E aí é por isso que essas duas grandezas são grandezas diretamente proporcionais, tudo bem? Deu para entender aí quando são grandezas diretamente proporcionais? A outra opção é quando nós temos aqui, né, as grandezas inversamente. Mas primeiro vamos ver aqui a definição. Então vamos aqui a nossa definição de grandezas diretamente proporcionais. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. Ou seja, quando uma aumenta, a outra também aumenta, tá? Na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra também diminui na mesma proporção, ok? Então entenda aí, tá? Então entenda. Grandezas diretamente proporcionais é quando uma aumenta, a outra também aumenta. Deu para entender? Grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra também aumenta. Ok? Ou quando uma diminui, a outra também diminui. Certo? Um outro exemplo bem clássico aqui de grandezas diretamente proporcionais são quando vamos fazer compras. Tá? Se eu for comprar ali, né, pão em uma panificadora, o que acontece? Se eu comprar 10 pães, vamos dizer, e pagar 10 reais, ok? Quanto mais pães eu comprar, logicamente eu vou pagar mais. Certo? Então, é um exemplo bem clássico aqui de grandezas diretamente proporcionais. É exatamente nas nossas compras. Quanto mais itens você comprar, mais você vai pagar. Deu para entender? Ok. Agora também temos as nossas grandezas inversamente proporcionais. Vamos lá. Grandezas inversamente proporcionais. Então, considere a situação. Um ônibus faz o percurso do terminal até o centro da cidade e depois volta ao terminal. Um fiscal registrou as velocidades médias do ônibus e o tempo gasto nos percursos de ida até o centro em um determinado dia. Ok? Então, observe que já temos aqui, né, duas grandezas. Qual é? Velocidade média e o tempo. Tá? Então, agora a gente vai fazer a comparação exatamente entre essas duas grandezas. Tá? Então, as grandezas são
velocidade e tempo, certo? E aí, essas duas grandezas, será que elas são diretamente ou será que elas são inversamente proporcionais? E aí, pessoal, o que é que vocês acham? Né? Logicamente, quando a gente faz o quê? Quando a gente vai mais rápido, a gente leva menos tempo, ok? Então, observe aí as anotações. Ó, quando a velocidade do ônibus foi de 52 km por hora, o ônibus levou 80 minutos, certo? Porém, se o ônibus acelerou um pouquinho mais e saiu de 52 para 65 km por hora, olha, observe que o tempo diminuiu, né? Em vez de agora levar 80 minutos, ele levou apenas 64. E se ele resolveu ir mais rápido, ó, não tinha trânsito nenhum, agora ele foi a 104 km por hora, olha, acelerou bastante. E aí, o que aconteceu? O tempo dele, logicamente, diminuiu. Em vez agora de 64, foi para 40 minutos. Então, o que significa isso? Significa que quando eu tenho uma grandeza aumentando, a outra está diminuindo. Observe que se aumentar a velocidade, meu tempo diminui. É por isso que essas grandezas são inversamente proporcional. Vamos lá. Observe que, à medida que a velocidade aumenta, o tempo gasto para percorrer o mesmo percurso diminui, né? Então, olha, se 52, certo? E 65, olha aí, ó. 52 e 65, tá? Então, se eu fizer aqui a simplificação, ó, vai dar 4/5. Em 52 minutos, em 52 km por hora, eu levei 80 minutos. Em 65 km por hora, eu levei 64 minutos. Se eu simplificar agora a minha segunda fração, olha o resultado que eu tenho. Exatamente o inverso. Ó, esse daqui é a minha velocidade. E esse aqui é o meu tempo. Então, observe que são razões inversas. Por que razões? Razão é exatamente essa divisãozinha aqui, ó, 4/5, tá? E observe que elas são inversas, ó. Numa, o 4 é em cima e o 5 é embaixo. E na outra é o inverso. O 5 é em cima e o 4 embaixo. Ok? A mesma coisa serve, ó. Se a gente for fazer a comparação agora, ó, 52 km por hora e 104 km por hora. Fazendo aqui a minha simplificação, ó, dá 1/2, né? Ou meio. E aqui o meu tempo, ó, 52 km por hora eu levo 80 minutos. E em 104 km por hora eu levo 40 minutos. Se eu simplificar aqui a minha segunda fração, né, minha segunda razão, eu vou ter 2/1. Sobre 1 não precisa aparecer, todo número tem esse 1zinho embaixo. Então é 2. Observe, ó, as minhas razões são inversas. Tá bom? Dizemos assim que a velocidade e o tempo são grandezas inversamente proporcionais, tá? Por quê? Porque uma aumenta e a outra diminui. Então, aqui na nossa definição, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia na razão inversa da outra. Ou seja, quando uma aumenta, a outra diminui na mesma proporção. Ou quando uma diminui, a outra aumenta na mesma proporção. Ok? Então, exatamente qual é a diferença entre as grandezas diretamente e inversamente proporcionais, né? Então, a diferença é a seguinte, ó. Aqui nas nossas grandezas diretamente proporcionais, quando uma aumenta, a outra também aumenta. Ou quando uma diminui, a outra também diminui. Já aqui na minha grandeza inversamente proporcional, é ao contrário. Quando uma aumenta, a outra diminui. Ou quando uma diminui, a outra vai aumentar. É exatamente inverso. Por isso que são inversamente proporcionais. Ok?
E onde é que a gente precisa aqui, né, utilizar essas grandezas, né, entender o que são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais? Nós temos aqui um método de resolução chamada regra de 3, onde ajuda a gente a resolver vários problemas. Por que o nome é regra de 3? Porque nós possuímos, né, 3 informações e a gente quer achar aquela quarta informação. Então, vamos aqui aprender a nossa regra de 3 simples. Vamos lá. A regra de 3 simples é uma estratégia para o cálculo de valores desconhecidos em problemas que relacionam grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Recebe esse nome, pois são conhecidos 3 valores em uma situação problema e deseja-se determinar o quarto valor, tá bom? Então aqui a nossa regra de 3 vai dar, claro, 3 informações para a gente e a gente vai ter que encontrar a nossa quarta informação, né? Que vai ser exatamente o nosso valor desconhecido. Tudo bem? E aí, como é que funciona a nossa regra de 3? Vamos aplicar logo diretamente aqui em um problema. Nosso exemplo aqui, Camila pagou R$ 3,50, olha aí, por 2,5 quilos de laranja, ou seja, 2,5 kg de laranjas, ok? Pedro quer comprar 1,8 quilos de laranja, ou seja, 1,8 kg de laranjas. E quanto Pedro pagará? E agora? O que significa isso? Nós temos, ó, observe, 3 informações. A gente quer encontrar exatamente a quarta, que é exatamente o valor que Pedro vai pagar pelos 1,8 kg de laranja, certo? E aí, para isso, a gente aplica a nossa regra de 3, tá? Então, ó, Camila pagou R$ 3,50 por 2,5 kg de laranja. Então, vamos organizar aqui as nossas informações. Olha aí, vamos lá. A gente tem aqui, ó, os quilos de laranja, tá? E vamos aqui colocar o nosso dinheirinho, que vai representar aqui o valor que foi pago, tá? Então, Camila comprou 2,5, né, quilos de laranja e pagou R$ 3,50, tá? Ou 3,50, tá? Ou 3,5, que não vai fazer diferença nenhuma. E aí, Pedro vai comprar 1,8, tá, quilos de laranja. E eu quero saber quanto é que Pedro irá pagar. Exatamente o que eu não sei. Tá bom? Então, ensinando aqui para vocês como é que a gente vai aplicar aqui a nossa regra de 3. Vamos para uma boa dica. Vamos iniciar colocando, né, algumas setas ao lado aqui das nossas grandezas. Tá bom? Então, vamos iniciar aqui pela grandeza que tem somente números. Ah, por que, professor, que a gente vai começar pela grandeza que tem somente números? Porque você vai colocar exatamente a ponta da seta para um número maior. Ok? Então, quem é maior? 2,5 ou 1,8? Isso é bem fácil, né? Logicamente que 1,5 é maior do que... 2,5 é maior do que 1,8. Ok? Então, você vai colocar uma setinha aqui ao lado e a ponta dela vai estar para um número maior. Como o número maior está em cima, a seta está para cima. Tá bom? Agora a gente vai aqui para o outro lado. E agora, pessoal, que eu não sei qual é o número maior, 3,50 ou x? Você vai fazer uma seguinte pergunta. Olha aí. Se eu estou comprando menos laranja, tá? Que eu não vou comprar, o Pedro não vai comprar 2,5 kg, ele só vai comprar 1,8 kg, certo? Se eu estou comprando menos laranja, me responda, eu vou pagar mais ou menos do que 3,50, que foi o valor pago por 2,5 kg? Logicamente, eu vou pagar menos, certo? Se eu estou comprando menos laranja, logicamente, eu vou pagar menos. E como eu estou colocando a ponta da seta para um número maior, eu sei que 3,50 será maior do que x. Eu só ainda não sei quanto vale o x, certo?
mas eu sei que ele será menor do que 3,50. Ok? E agora? Agora eu vou olhar para as minhas setas. Ó, observe as setinhas que eu coloquei e você vai fazer uma verificação bem básica. Qual é a verificação? Você vai verificar se as duas setas estão para a mesma direção. Tá? Estão, né? As duas setas estão para cima. Professor, as duas setas poderiam estar para baixo? Claro que poderiam. Tá? Então, se as duas setas estão para a mesma direção, significa que são duas grandezas diretamente proporcionais. As setas deram para a mesma direção. Grandezas diretamente proporcionais. Então, se as grandezas são diretamente proporcionais, você vai efetuar esta multiplicação em forma de x. Tá? Como assim, professor? A gente vai fazer a multiplicação em forma de x. Ó, você vai fazer 2,5 vezes x, tá? Olha aí, ó, é exatamente essa multiplicação aqui, ó. O de cima daqui com o de baixo daqui, tá? E 1,8 vezes 3,50, tá? Ou 3,5, não vai fazer diferença nenhuma. Tá bom? E aí agora, olha aí, ó, o que eu tenho. O lado daqui eu posso multiplicar? Não. Tá? É número com letra. Então eu só vou repetir, ó, 2,5 vezes x. Já o outro lado eu vou multiplicar. Tá? Já o outro lado eu vou multiplicar. Então, ó, 1,8 vezes 3,5 vai dar 6,3. Ok? Eu só fiz a multiplicação, tá, pessoal? E aí agora, ó, o meu 2,5 que está multiplicando, olha aí a multiplicação, vai passar para o outro lado, efetuando a operação inversa. Então, o inverso da multiplicação é a divisão. Então, eu vou dividir aqui 6,3 por 2,5. E aí meu resultado vai ser 2,52. Então, o que significa? Que Camila comprou 2,5 kg de laranja e pagou R$ 3,50. Pedro vai comprar, né, 1,8 kg de laranja e vai pagar R$ 2,52. Tudo bem? E aí, deu para entender como é que funciona? Tá? E agora? Deu para entender direitinho? Vamos lá para o nosso segundo exemplo? Vamos ver direitinho aí se vocês realmente aprenderam. Vamos lá. Um automóvel trafegando em uma estrada a velocidade constante de 90 km por hora. Aí, ó, já temos aqui a nossa primeira informação, ó. Certo? Então, nossa primeira informação, já sei que é velocidade, vou até anotar aqui do ladinho, para não esquecer. Então, 90 km por hora, faz uma viagem em 2,5 horas, ou seja, 2 horas e meia. Então, aqui, vou botar aqui as minhas horas, né, que é o meu tempo, 2 horas e meia. A viagem de volta é feita a uma velocidade constante de 75 km por hora. Muita atenção quanto à colocação das informações, tá? Aqui é quilômetros por hora, ele vai ter que estar exatamente na nossa coluna de quilômetros por hora. Tá bom? Então, todos os que são quilômetros por hora estarão aqui nesta coluna. Todos que são horas estarão aqui nesta coluna. E aí, qual é o tempo de duração dessa viagem? Então, eu quero saber o tempo. Olha aí, ó. Aqui será x. Tudo bem? E aí, a gente vai fazer exatamente como a gente fez no exemplo número 1, tá? O início. Qual é o início? Vamos colocar as nossas setas ao lado das nossas grandezas. Começando pelo lado que só tem números. Sempre a ponta da seta para o número maior. Então, quem é maior? 90
ou 75? 90 é maior. Então, ponta da seta para o número maior, ok? Como o nosso número maior é o 90, ponta da seta ficará para o número de cima, ou seja, a seta estará para cima. E agora? Agora a gente vai aqui analisar a nossa segunda grandeza, certo? Qual é a análise que a gente vai fazer? Eu estava indo a 90 km por hora. Eu levei 2 horas e meia para chegar. Se eu for a 75 km por hora, ou seja, se eu for mais devagar, eu vou levar mais ou menos tempo? E aí? Logicamente que se eu for mais rápido, eu vou demorar menos para chegar. Todos concordam com isso? Então, logicamente, certo? Tá? Logicamente que se eu for mais devagar, eu vou demorar mais. Tá? Então, o meu tempo será maior, certo? Eu indo a 90 km por hora, eu já demorei 2 horas e meia. Então, se eu for a 75 km por hora, que é mais devagar, é claro que eu vou demorar mais do que 2 horas e meia. Então, aqui eu sei que o meu x vai ser maior do que 2,5, certo? Já que eu sei que meu x vai ser maior do que 2,5, eu coloco a ponta da seta para baixo. Tudo bem? Por quê? Porque eu vou colocar a minha ponta da seta para um número maior. E eu sei que x vai ser maior do que 2,5. Eu só não sei ainda qual é o valor dele. Mas eu sei que ele será maior do que 2,5. Certo? Feito isso, agora você vai analisar as setas. Olha aí, ó. Uma seta está para cima, a outra seta está para baixo. O que isso significa? Significa que nós temos duas grandezas inversamente proporcionais. Observe que uma está para cima e a outra está para baixo, tá? Significando aí grandezas inversamente proporcionais. E aí, professor, na hora de eu fazer minha multiplicação, o que isso muda? Lembra que na nossa grandeza diretamente proporcional, nós multiplicamos em forma de x, certo? Diretamente proporcional, mas agora não é diretamente. Agora são grandezas inversamente proporcionais. E o que muda? Nós vamos multiplicar em forma de igual, ou seja, reto. Ah, então, o meu 90 vai multiplicar o 2,5 e o meu 75 vai multiplicar o meu x, certo? Então, vamos lá. O meu 75 vai multiplicar o meu x e o meu 90 vai multiplicar o meu 2,5. Ok? Dica que eu dou para vocês. Comecem sempre, ó, com o que tem o x, que aí não atrapalha vocês de ficar passando de um lado para o outro. Aqui quem tem logo o x, ó, o x vai multiplicar com 75. Então eu já começo logo por ele. Tá bom? E agora? Agora a gente vai fazer tudo do mesmo jeito. Olha aí. 75 multiplicado por x, vai poder fazer alguma coisa? Não. Então, eu só vou repetir. E aí os 90 vai multiplicar pelo 2,5. Então, 90 vezes 2,5 dá 225. Ok? E agora eu preciso deixar meu x sozinho. Então, o 75 que está multiplicando, eu vou passar para o outro lado, fazendo a sua operação inversa. Tá? Então, fazendo a sua operação inversa, estava multiplicando, passa dividindo. E aí? E aí agora eu efetuo a minha divisão, e aí eu tenho que x é igual a 3. Ou seja, se eu for a 75 km por hora, né, eu vou levar agora quanto? 3 horas para chegar ao meu destino, ok? Então, indo mais devagar, logicamente, eu vou demorar mais. Certo, pessoal? Então,
Uma outra dica que eu dou para vocês, tá bom? A gente pode utilizar muito regra de 3 para cálculo de porcentagens. Como assim? Eu quero saber quanto é tantos por cento, né? Tipo, eu quero saber quanto é 20% de 100. Então basta eu saber que, então 100 representa tudo, que é 100%, e aí X vai me representar 20%. Uma dica que eu dou para vocês é que todo cálculo de porcentagem ele sempre vai ser diretamente proporcional. Então já tira ali aquele trabalho de ficar colocando as setinhas do lado, tá bom? Regra de 3 é muito útil para a resolução de muitos problemas. Então, espero que realmente vocês tenham ali aprendido e entendido bem ali o que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais e aplique aí, né, em várias questões aí na vida de vocês. Tudo bem? Essa foi a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e aprendido. E a gente se encontra numa próxima oportunidade. Até mais!